Olá, tudo bem? Esse é o Momento Psi, canal de psicologia, e eu me chamo Adrissa Moura. Eu sou psicóloga, psicoterapeuta e mestre em clínica psicológica. E hoje estou aqui para conversar com vocês sobre o despreparo dos jovens para enfrentar o mundo lá fora. Nós sabemos que essa é uma impressão muito crescente nos dias de hoje. E na verdade também é um dado de pesquisas. Pesquisas bem atuais, vindas tanto da Europa, de alguns países europeus, como a Inglaterra, como muitas realizadas nos Estados Unidos. E na verdade é algo que a gente percebe, não precisa ser um pesquisador para perceber esse medo aparente e essa insegurança que os nossos jovens têm de lidar com as coisas do cotidiano e com o mundo lá fora. Quais seriam as causas disso? Vocês já pararam para pensar? Acho bem importante que a gente faça isso, até para que se possa atuar e mudar algumas coisas que vêm sendo feitas e que são causadoras dessa insegurança tão grande que os nossos jovens têm. A primeira delas, e que foi levantada nessas pesquisas, é o tanto de culpa e excesso de cuidados que os pais têm cercado os seus filhos atualmente. A gente sabe que com essas mudanças no último século, já no século XX, né, das mães terem entrado para o mercado de trabalho, terem começado a trabalhar e ficar muito tempo fora, o que aconteceu foi que se criaram redes de apoio para que as crianças ficassem sendo cuidadas durante o dia enquanto as mães estivessem trabalhando. E o ponto negativo não é o trabalho das mães. Na verdade, isso é um ponto muito positivo, né? As mães saírem para trabalhar, terem vida profissional, terem renda própria, independência, é um ponto muito positivo para os filhos. Inclusive serve de exemplo, principalmente para as filhas mulheres. O que fica prejudicial é essa culpa tão grande que hoje em dia tanto mães quanto pais sentem por estarem muito tempo envolvidos em seus trabalhos e se sentirem ausentes no cotidiano dos filhos. Então, o que se cria é uma terceirização de cuidados, cuidados que são rotineiros e que muitas vezes alguns poderiam sim ser mantidos pelos pais. Nessa terceirização se cria uma rede de apoio tão grande e tão bem estruturada que acaba dando a ilusão para os nossos jovens durante a sua infância de que o mundo gira em torno deles. E na verdade com muito pouca frustração. Porque essas pessoas que cuidam das crianças hoje em dia, elas acabam atendendo, porque são terceiros, porque não são pais e mães e não estão ali para educar, acabam atendendo a demanda, os desejos das crianças sempre a tempo e hora. Então eles não se frustram. E eles acabam também tendo a ilusão de que o mundo lá fora vai ser semelhante. E quando se deparam com as exigências do mundo, eles se sentem muito pequenos, ficam muito inseguros, se sentem despreparados. E não é para menos, né? Nas famílias atuais, a gente tem um outro dado também apontado pelas pesquisas que favorecem esse despreparo dos jovens para enfrentar o mundo, que são famílias pequenas. Antigamente, nós tínhamos famílias maiores com o convívio de irmãos. E o convívio dos irmãos em casa não deixa de ser ali um ensaio, né, uma micro-sociedade na qual as crianças acabam ensaiando as relações que elas vão ter que ter depois, quando saírem para o mundo. E quando não existe essa convivência, né, quando não se tem irmãos, isso também não acontece. O que a gente tem são crianças convivendo apenas com adultos, adultos que servem eles. Então também não existe esse treino necessário, com todas as dificuldades que se tem quando se tem irmãos, e que acaba acontecendo só na escola. Só que na escola existe um convívio muito grande de filhos únicos. De filhos únicos que vêm com essa herança familiar de serem servidos apenas e de serem o centro das atenções. Por isso que a convivência também na escola tem se tornado tão difícil. Então, o que nós temos cada vez mais são filhos únicos que convivem, cada um com a sua bagagem familiar, de serem o centro das atenções.
o que é mais um dado, então, que nos mostra desse despreparo. Uma outra questão que a gente sabe que influencia bastante também são as redes sociais. As redes sociais e as suas vidas editadas, que geram uma insegurança muito grande nos nossos jovens. Eles acabam tendo sempre a impressão que os outros têm uma vida mais interessante. E isso baixa a sua autoestima. A gente sabe que as coisas não são assim, que o que está ali nas redes é só momentâneo, muitas vezes editado, mas os jovens têm essa impressão de que eles são desinteressantes, que as suas vidas são desinteressantes, então isso faz com que eles se encolham também, com que eles achem que não são tão bons quanto aquelas pessoas que eles enxergam nas redes sociais. E por último também o que a gente tem, que acaba gerando ansiedade, medo e insegurança, é esse mercado de trabalho super competitivo que temos hoje, as dificuldades que nós sabemos que nós temos, né, para que se tenham empregos ou bons empregos, para que se tenha destaque no mercado de trabalho, que é um dado realmente real, né, da nossa realidade de hoje e que acaba causando essa insegurança tão grande nos jovens. E muitas vezes a impressão de que não vão dar conta de entrar no mercado de trabalho e ter uma boa colocação. Então, algumas questões a gente pode mudar e outras são realmente dos tempos de hoje, mas é importante que a gente saiba para que quando se tem filhos, então, se possa ir fazer modificações em questões que são possíveis, né? Por exemplo, na terceirização dos cuidados, na necessidade de frustrar os nossos filhos, de mostrar a eles que o mundo não gira em torno do umbigo deles, de que os outros também têm necessidades e por aí vai. Então, esse foi o vídeo de hoje, espero ter auxiliado vocês. Se vocês gostarem dos vídeos, não se esqueçam de curtir, compartilhem para beneficiar mais pessoas e quem não está inscrito ainda, se inscreva no canal. Uma boa semana a todos e até a próxima!